momento de reflexão para que vocês entendam um pouquinho do ponto de vista jurídico qual que é o cenário e como que a gente pode aprender a lidar com isso. Muito bem. Eu vou fazer uma explanação de aproximadamente 30 minutos, porque hoje foi um dia de trabalho para vocês que estão na ponta da rede em véspera de Black Friday. Eu sei que vocês estão passando por um desafio muito grande, tanto pelo problema da pandemia, quanto pela questão das sincronias da rede da franqueadora junto aos franqueados, né? Muito bem. O que eu quero dizer? Vamos entender quais são os desafios frente a uma franqueadora de abrangência nacional e que possui diversos canais de vendas. Como que vocês podem enfrentar a concorrência direta do próprio franqueador? Só há um caminho para isso. É obter um acordo de negócio equilibrado, com regras claras e mútuas salvaguardas justas e equilibradas. O que são salvaguardas? São, como que a gente pode dizer de uma forma simples, são defesas, são proteções contratuais que permitam que aquilo que se tem como contrato, como acordo de negócios entre vocês franqueados e franqueadora, esteja bem claro e justo, e aquilo que vocês têm de expectativa esteja acobertado e protegido pelo contrato. Então, é isso que é a busca de um acordo de negócios equilibrados com salvaguardas justas. Vocês têm que deixar claro no contrato quais são os ganhos esperados. O que vocês pretendem quando vocês aderem a uma proposta de franquia? O que vocês têm como expectativa? Como que vocês podem desenvolver o seu negócio? E o que vocês esperam de apoio também da franqueadora? A franqueadora, ela fez um contrato, que eu li o contrato mais de uma vez, e a gente percebe que há uma preocupação em criar, vamos dizer, salvaguardas genéricas para a franqueadora em detrimento da rede de franqueados. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, tá? O que é a finalidade de um contrato e aí a importância de ter um advogado especialista em contrato apoiando essa decisão de iniciar uma franquia. O contrato ele serve para definir os objetivos das partes, como que esses objetivos vão ser alcançados, proteger as partes em caso de alguma situação ou inesperada, ou possível, ou uma violação daqueles princípios e daquele acordo, né? E aí, no caso da franqueadora, nesse contrato, à primeira vista, parece que há a própria violação dos princípios e valores que ela mesma defende como instituição, que é uma grande empresa, e foi por isso que vocês buscaram essa empresa, porque vocês acreditam nos valores dessa empresa. Só que como que o contrato deve espelhar essa relação? Uma das coisas que o contrato faz é permitir a distribuição de maneira justa e clara dos riscos do negócio e também dos êxitos da empreitada. Franqueador e franqueado estão num barco e um depende do outro. É um ledo engano achar que um vai engolir o outro e isso vai sair barato. Isso não é uma ameaça, isso é um fato. A prospecção de negócio nessa nova geração de modelo, que o e-commerce é forte, todos sabemos disso, mas o e-commerce descobriu que ele precisa
do físico para potencializar o seu alcance. Diversos modelos de interação dos atores do negócio, e a gente tem que entender o papel de cada um nisso aí, né? A empreitada é conjunta e a relação tem que ser ganha-ganha. Isso é muito importante. A gente tem que trabalhar no sentido de recuperar esses valores e a proposta de negócio que seja benéfica para todos. Isso é fundamental para o êxito de vocês, franqueados, e da própria franqueadora. Por que a gente está discutindo que a venda online deve permitir condições saudáveis frente à rede física de franqueados? A gente tem que pensar por que a internet precisa da loja física e vice-versa. A gente descobre que, muito mais do que uma concorrência, pode haver uma sinergia. Agora, sinergia não pode ser confundido com a potencialização do ganho e do mercado por uma das partes em detrimento de outra. A gente não pode ver como saudável uma concorrência em que o franqueador, via venda direta ao consumidor, oferta uma gama de serviços que o franqueado não pode oferecer, de produtos, no caso de vocês, que o franqueado não pode oferecer. Oferece condições de compra, e isso inclui financiamento, giro, prazo de pagamento, apoio na estrutura de negócio e também a possibilidade do franqueado se beneficiar do e-commerce, não só a rede franqueadora. A gente andou conversando e percebe que algumas respostas têm que ser encontradas, né? Qual, então, é a razão de existir loja física e de loja virtual e da consultora? Se a rede não precisasse do franqueado e da rede física, ela não teria autorizado. Ela ficou relutando em ter presença de loja de rua. Então, qual que é o papel do franqueado hoje no negócio do franqueador? Esse papel está sendo cumprido ou esse papel ele está sendo utilizado para que a franqueadora alcance um objetivo além dos interesses do franqueado? Existe uma grande rede de alimentos franqueadora que começou há alguns anos a abrir lojas do lado, lojas próprias do lado dos franqueados. O resultado é evidente. Uma canibalização do negócio. Mesmo porque o poder econômico do franqueador é muito maior. Isso, em alguns casos, serve para que o franqueador assuma o ponto do franqueado. Infelizmente, isso acontece. Onde que se pode combater isso? Antes do problema ser grande o suficiente, por meio de mobilização, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e por meio de ajuste do modelo de negócio e do contrato. Entendam que hoje vocês estão vivendo um problema que não é o fundo do poço. A franqueadora, naquele caso, que eu não vou citar o nome, disse claramente à época para os franqueados que ela ia ocupar o espaço dos concorrentes, ainda que tivesse que abrir do lado da loja que ela já tinha. Horas. O franqueado faz um investimento inicial de 200, 300, 400 mil reais. Investimentos recorrentes, adequação de loja, adequação de pessoal, treinamento, pagamento de royalties, pagamento de fundo de propaganda. E onde
está o espaço e a liberdade de atuação do franqueado nessa história. Então, vamos pensar, qual que é o papel de vocês nesse negócio e o que vocês buscam nisso aí, né? Qual que é, então, o seu negócio no mundo das vendas? Quando vocês buscaram uma franquia dessa natureza, vocês buscaram o market share da empresa. Vocês procuraram potencializar o ganho e o investimento pelo know-how da empresa e pela estrutura de distribuição, pela estrutura financeira já montada, pelo back-office que eles podem oferecer. Mas também pela oportunidade de empreender. Empreender significa encontrar soluções locais. Por que vocês não podem vender delivery? Por que a rede só que pode vender na internet, vocês não podem nem atender o cliente fiel de vocês? Como que a gente tem que encontrar, então, uma sinergia entre os canais de forma que todos ganhem? Isso é possível. Vocês não precisam ter necessariamente as mesmas condições que os outros canais têm. Mas vocês hoje, entre os canais, têm o maior custo. E aí vamos comparar. Será que a condição de trabalho do franqueado está igual à condição de trabalho da loja própria? Se está ou não está, por quê? Né? Por que, então, que o franqueado também não pode vender online? Por que ele não pode ter delivery? Por que ele tem limite de fazer promoção? Por que ele não pode fazer promoção num mix, ou na proporção, ou na quantidade de produtos maior do que os limites que a empresa impõe? Por que eu que sou franqueado não posso fazer uma promoção para produtos que vão vencer daí a 30, 60 dias? Tem franqueado que abriu a loja com o produto perto do vencimento. Uai, será que esse é o caminho? Será que isso reflete os valores que todos buscam no mundo dos negócios? Quando vocês buscam uma franqueadora que pugna, que busca, que defende a ética, vocês estão comungando de valores que essa empresa também tem. E deve materializar isso nas ações dela. Será que obter uma reserva geográfica que impeça a abertura de outro ponto, loja ou franquia próximo da sua loja, não seria uma salvaguarda justa para preservar o investimento de vocês? O contrato diz que a empresa não reserva área geográfica para o franqueado. Por quê? A gente tem que pensar por quê? Sim, por que não? Né? E qual que é a consequência e os riscos do seu negócio? Vamos falar de negócio. Um risco para o seu negócio é abrir uma franquia do lado da sua loja. Por quê? Porque são empresas diretamente concorrentes, todas duas com um market share muito forte, e necessariamente o cliente de um é potencialmente o cliente do outro. É o que a gente chama de demanda cruzada. Muito bem. Por que a loja tem uma identidade muito mais forte com a empresa e o franqueado não tem? É uma estratégia de marketing. Por quê? Se eu perco com o marketing, com a diminuição da identidade, eu deveria ter uma compensação para isso. Essas questões, não é que o franqueado é que tem que escolher isso, mas essas questões têm que estar bem compreendidas pelo empresário, para que ele entenda os riscos a que está exposto, e, de outro lado, uma percepção suficiente dos propósitos da empresa franqueadora. É claro que tem algumas questões que são de estratégia, e a franqueadora
se reserva o direito de não expor. Mas quando isso interfere diretamente na percepção de ganho e de maximização de vendas do franqueado, isso tem interesse. Eu não vou dizer que isso é realmente significativo ou não é, né? Porque eu não sou especialista em marketing. Mas eu não preciso ser especialista em marketing para entender que uma loja com uma identidade maior, com uma empresa com um grande market share, ela vai gerar resultados maiores para o vendedor na ponta do que por aderência, que a gente chama, do que a empresa que tem o market share, vamos dizer, a identidade visual menor, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre os mecanismos de salvaguarda contratual, e eu vou tentar sempre falar numa linguagem que seja um pouco mais fácil para a compreensão de vocês. Muito bem. O que são o que a gente chama de mecanismo de salvaguarda contratual? Eu dei uma pequena pincelada sobre isso, né? A salvaguarda, então, ela é, numa linguagem simples, uma proteção contratual contra situações indesejadas, sejam elas voluntárias ou não voluntárias, criadas pela outra parte ou por uma situação externa, uma externalidade. Vou dar um exemplo prático. Você tem um custo no processo de solução de controvérsias. Isso é o que a gente chama de custo de transação. Então, eu quero sentar na mesa para discutir uma solução para a execução do meu contrato com a outra parte. O contrato de vocês prevê a utilização primeiro da mediação, depois da arbitragem. São processos bastante interessantes e eficientes, mas ela tem uma cláusula que diz que os custos são do franqueado. Por quê? Por que só uma das partes tem que arcar com esses custos? Mas está no contrato. Isso é uma decisão que reflete ou não reflete um comportamento ético? Se solucionar uma controvérsia contratual é interesse de ambas as partes, por que a parte mais fraca deve arcar com esses custos exclusivamente? Não quero dizer que essa cláusula não possa ser questionada, mas ela está no contrato. Isso tem um outro efeito, além de criar um custo, que é criar uma camada de tempo de proteção para que a parte possa se organizar numa situação indesejada, né? Isso é uma estratégia também. Mas eu vou dizer uma coisa. Hoje, o caminho da mediação e da arbitragem tem crescido pela agilidade, pela eficiência e, muitas das vezes, pela redução de custos. Então, não é porque tem arbitragem, que é uma coisa que o cidadão comum entende muito bem, e muitos advogados também não, porque o advogado que não é preparado, ele chega para brigar. Na mediação, a gente não chega para brigar. Na mediação, a gente chega para construir conjuntamente uma solução. É um palco de respeito, mas de colocação bastante clara das necessidades, propósitos e objetivos que as partes têm em relação ao contrato e àquela situação problema. A questão da reserva geográfica. Essa é uma salvaguarda que beneficia só uma das partes, da forma como está. Se ela fosse uma garantia para o franqueado, seria uma salvaguarda para o franqueado. Como poderia ser uma salvaguarda? A possibilidade de, mediante notificação prévia, de um prazo razoável,
rescindir o contrato com a franqueadora, independente de multa. Não estou dizendo que isso deva estar lá ou não deva estar lá no contrato. Essas são questões que envolvem uma construção de um modelo empresarial e a construção de um modelo de relacionamento com os parceiros. E, nesse caso, nós estamos falando do franqueado ou de terceiros, outros parceiros, né? Por exemplo, ela pode resolver colocar o produto dela na Chili Beans. O contrato prevê que ela pode utilizar os mais diversos mecanismos e canais de venda, né? Não só a franquia. A franquia é um dos modelos de varejo possíveis. Você pode ter o representante, você pode ter simplesmente o revendedor, né? A franquia, ela tem como premissa um ganho para o franqueado em termos do know-how, em termos do apoio da rede franqueadora, a criação de uma identidade, um ganho em função da aderência, a percepção de valores que o consumidor tem da empresa, que é um conceito próximo do market share, que é essa capacidade de estar presente, de ter uma marca forte, de estar presente no mercado, né? Uma questão também que tem que ser avaliada dentro do contrato é o acesso a condições de compra e venda equiparados ou, pelo menos, equilibrados, em que aquele canal que, eventualmente, tem um maior custo de implantação e manutenção, talvez deva ter também um menor custo relativo de aquisição. Porque a gente tem que refletir que, quando a empresa tem uma loja própria, ela arca com todo o custo de investimento. Vamos fazer uma conta simples aqui, ó. Vou ligar aqui minha calculadora. 500 pontos de venda vezes um preço médio de implantação de R$300 mil. Ok? Nós temos 150 milhões de reais, por hipótese, que a empresa franqueadora deixou de investir para conseguir alcançar uma pulverização, uma penetração em nível nacional. 150 milhões de reais que vocês, franqueados, investiram em benefício da empresa. E, é claro, com a expectativa de que em benefício de vocês, porque esse pode ser um bom negócio e tem tudo para ser um bom negócio. Mas a gente tem que entender que, em conjunto, vocês investiram tranquilamente 150 milhões de reais. E ainda estão investindo. Porque vocês dão retorno em royalty, em fundo de propaganda, vocês assumem os riscos tributários, fiscais, trabalhistas, inundação, terremoto, seca, pandemia, esse risco é de vocês. Então, o modelo de franquia, ele gera um benefício muito grande para o franqueador também. Mas gera um benefício muito grande para o franqueado, desde que ele tenha condições de operação compatíveis com o negócio que ele exerce. Acesso a condições de compra, então, eu vou falar também na questão das condições de financiamento. Por exemplo, vocês têm um parceiro que fez uma renegociação com a empresa e a empresa simplesmente suspendeu a linha de crédito. Isso poderia ter uma salvaguarda contratual. Ora, se eu estou honrando mensalmente o meu acordo, a minha renegociação, por que a empresa pode, por livre vontade, suspender a minha condição de financiamento? O rotativo que vocês chamam. Isso é um mecanismo de pressão. Isso coloca o franqueado em vulnerabilidade. E esse é um mecanismo muito sutil,
Porque algumas das ações que estão sendo feitas pela empresa, que a gente chama genericamente de prática predatória, algumas são muito claras e evidentes. E essas são mais fáceis de ser contestadas em várias esferas. Eu não vou entrar em detalhes. Mas os mecanismos mais sutis não são. Mas muitas vezes eles vulnerabilizam muito mais o franqueado ali. Eu já dei uma pincelada na questão das condições de rescisão do contrato, né? Hoje, quem tem a garantia do ponto é a franqueadora. Não há problema quanto a isso. Mas para cada aspecto que gera um benefício a uma parte, normalmente há uma compensação à outra. Isso é o que a gente trata na distribuição dos riscos do negócio. Olha, eu quero uma salvaguarda para mim. O que você me dá em compensação, então, a isso? Né? Eu quero uma salvaguarda, o que eu te dou em compensação? Não, você tem que aceitar. Gostou, gostou. Não é isso. Se a gente tem um negócio de trato diferido, que é um negócio que se presume forte no tempo, longo no tempo, e cujos benefícios vão ser colhidos ao longo do tempo, tem que ser uma relação ganha-ganha. A importância de vocês agirem de forma estruturada e em peso. Vocês ganham força, peso de negociação, potencialização e distribuição dos ganhos e mútua proteção. Inclusive a impessoalização do processo. Porque quando você tem um bloco forte, não adianta você apontar o dedo para esse ou aquele. Não, o nosso bloco é forte. Você não está brigando com o José, com o João, com a Maria e com a Aparecida. Você está brigando com os franqueados. E só está brigando porque quer. Porque numa relação como essa, todos podem ganhar. E todos têm condição de ganhar. E aqui eu também vou pontuar uma questão. Toda crise gera uma oportunidade. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Quais são os riscos de se agir depois? Não vou mexer com isso agora. Não quero criar problema com a empresa. A empresa é muito grande, eu sou pequeno. Não sou pequeno. Eu sou parte de um grupo que investiu de cara 150 milhões de reais. Eu sou parte de um grupo que paga 5% de royalties, 7%, 15%, 20%. Os royalties variam de acordo com o produto, né? Eu sou parte de um grupo que gera receita de propaganda, com fundo de propaganda robusto, que não vai em benefício do franqueado, vai em benefício da marca e indiretamente do franqueado. Então, vai em benefício do franqueado? Sim, mas vai em benefício da marca. Então, eu tenho força quando eu invisto, quando eu gero uma receita de propaganda bilionária por ano. Eu tenho força, sim. E se eu deixar para depois, aí são situações clássicas da estratégia. A outra parte começa a utilizar mecanismos de pressão diferenciados, sutis, mais claros, que geram ou podem gerar a perda da capacidade de sobrevivência desse, daquele ou de todos. Mas a outra parte consegue manipular isso aí e, como na linguagem de vocês mesmos, fazer fulano de exemplo. Vocês não podem deixar isso. Quem age por vocês deve ter o apoio de vocês, porque amanhã é você que vai estar na linha de frente.
Porque a sobrevivência do negócio interessa a todos, ainda que a franqueadora não tenha entendido isso. E ainda tem o risco de do seu negócio ser absorvido pela franqueadora. Porque maus franqueadores fazem isso. Eles jogam todos os custos para a outra parte e depois se apropriam de todo o benefício do ponto, do negócio estruturado, do teste de aceitação naquela área geográfica. Eu não estou dizendo que esse é o caso dessa empresa. Eu estou dizendo que vocês estão expostos a isso. Como estão expostos a uma prática predatória que aconteceu e ainda está acontecendo, ainda que de forma mais sutil. O que vocês têm que buscar, então? Fortalecer a capacidade de venda da rede de franqueados e perceber a importância dessa ação de grupo, de massa, de conjunto, para que vocês possam mitigar, ou seja, numa linguagem simples, menos juridiquês, vocês possam reduzir, minimizar, afastar os danos ou os riscos que devem ser garantidos em instrumentos adequados. Contratos, aditivos, instrumentos complementares, regras ou compromissos éticos, compromissos concretos. Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso e vou garantir ao franqueado isso, isso e isso. Isso não pode ser um simples discurso, tem que ser materializado num instrumento de contrato. O instrumento vincula o franqueado. E uma ação ou uma mudança de comportamento da empresa não pode ser o favor, simplesmente, a benevolência. Tem que ser a materialização da parceria construída nos instrumentos próprios que reflitam valores, objetivos e expectativas das partes. A estruturação do canal de franquias e o fortalecimento do empresário franqueado tem que ser um objetivo claro, bem posto, bem negociado e bem resguardado. Porque, senão, a consequência vai ser a estruturação de mecanismos de maximização do interesse de uma das partes. Mas hoje a empresa percebeu um risco. 500 franqueados mandaram de uma vez só um recado. Mas isso por si só é só um passo. Não pode se acreditar que isso vai mudar por si só o cenário da relação de vocês. Porque o contrato favorece a outra parte, em vários aspectos. Vocês têm que ter capacidade real de concorrer, e não retórica, não de discurso apenas. Vocês têm que ter, como parceiros que assumem grande parte dos riscos e do investimento, acesso a preços e condições compatíveis com isso. Não é criar uma cláusula guarda-chuva que diga que o franqueado entende que há uma diferença entre os diversos canais de venda e pronto. E eu faço o que eu bem entendo. Não, não pode ser assim. Senão a situação não reflete valores éticos, a situação não reflete a proposta, a COF, não reflete os valores da empresa e os valores aos quais vocês aderiram e o consumidor final adere. Mas a gente tem um horizonte. Esse momento serviu para acender uma luz em vocês. Esse momento serviu
para vocês perceberem onde vocês estão. Esse momento serviu para vocês perceberem que existem riscos, mas também ele criou uma oportunidade de se trabalhar uma nova relação com a empresa, que é uma empresa boa. Apenas a gente tem que sensibilizar a empresa, e sensibilizar não é simplesmente o discurso. A sensibilização a qual eu me refiro é o reflexo de uma ação estruturada, estratégica, corretamente amparada e que tenha como objetivo a materialização de um novo horizonte de negócio protegido em contrato, com cláusulas justas. Essa é que é a questão. Vocês têm uma grande oportunidade de mudar esse cenário. Isso e não será necessariamente sobre a ótica do problema, e sim a ótica da solução. E nesse ponto, eu gostaria de finalizar dizendo que o mecanismo de mediação, que é o primeiro mecanismo de solução de controvérsia junto à empresa, ele é um bom mecanismo, desde que corretamente utilizado. Nós temos que entender, esse é um cenário crítico, mas que abre uma luz e uma janela de solução bastante interessante, onde todos podem ganhar, ambas as partes. E que vocês tenham mais claro para vocês quais os riscos que vocês estão enfrentando. A gente não pode desprezar aquelas cláusulas contratuais que dizem que eu não preciso respeitar uma reserva de espaço geográfico, mas eu não vou fazer isso, não preocupa não. Que eu não sou obrigado a renovar o contrato, mas é claro que eu vou renovar. A gente tem que agir com sinergia entre os canais, mas a sinergia é ganho dos dois lados. A sinergia não é em benefício de uma das partes. E a empresa desse porte chegou lá porque tem grandes líderes. Mas essa empresa tem que acordar esses líderes. A empresa tem que acordar o homem da caneta para que ele se coloque na posição da rede de franqueados e entenda que o que se busca é o equilíbrio e o êxito de todos. Que o êxito de um é também o êxito de todos, dos demais. Muito bem. Eu tentei ser bem claro, tentei tratar da questão de uma forma, ao mesmo tempo, técnica e esclarecedora. É muito importante vocês agirem rápido, de forma estruturada, porque a força de vocês dessa forma é grande. Eu representar 300 ou 400 franqueados numa mesa de negociação é muito mais forte do que eu representar 100. É claro que 100 tem força, 50 tem força, 20 tem força. Mas a gente, juntos nós somos mais. E vocês podem ter certeza que estamos preparados e já estamos in action. Live e alive. A gente tem condição de agir rápido e de forma estruturada. Compartilhem, debatam as questões nos grupos de vocês, convidem as pessoas a juntar forças, porque o desafio é grande, mas ele está à altura do momento e eu volto a dizer, a gente tem que ver isso de uma forma olhando como o caminho para uma saída para o êxito de vocês. É possível e o negócio de vocês é bom. Obrigado e boa noite.